Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Depois de um longo e tenebroso estágio gripal, né, nós estamos de volta para a glória do Senhor, né? Inclusive um alerta, não brinque com essa gripe está muito violenta, muito forte, tome os devidos cuidados, tome a sua vacina direitinho, né, para evitar qualquer coisa pior, né? Nós precisamos nos cuidar realmente. Saúde é uma das coisas mais importantes que nós temos, um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus. Então, cuide bem da sua saúde em nome de Jesus. Queridos e queridas, não sei se agora ou depois, né? Depois é melhor. Quero compartilhar com vocês um texto nessa noite, uma noite especial, noite de ceia do Senhor, que se encontra em Atos, capítulo de número 20, versos 36 ao 38. Atos 20, verso 36 ao verso 38. Se você encontrar, estiver ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe a sua com quem estiver ao seu lado. Como eu sempre digo, não importa se ela está em forma física ou digital, é importante que ela é a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 20, versos 36 ao verso 38. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 36. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, te damos graças pela tua palavra, te damos graças pela tua igreja reunida nessa noite, te damos graças pela oportunidade de renovarmos a nossa aliança contigo nessa noite. Obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Nessa hora nós te pedimos, ó Deus, que toda mente seja levada até o teu trono de glória, que toda distração, confusão e falta de entendimento caia por terra, e que todos saiam daqui com total clareza de tudo aquilo que há de ser ministrado nessa noite. Nós assim oramos já agradecidos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto que nos fala do apóstolo Paulo. Paulo é conhecido como o príncipe dos apóstolos, né? O príncipe dos pregadores. Falar de Paulo é fácil. Um homem que perdeu tudo, que trocou tudo que tinha para levar a palavra de Deus. Hoje nós vemos uma inversão de valores. As pessoas estão querendo levar o Evangelho de Cristo para alcançar todas as coisas possíveis. Paulo fez o caminho inverso. Ele era um homem que tinha uma posição social, um poliglota, um homem que falava hebraico, falava aramaico, falava latim, falava grego fluentemente. Um homem de alta cultura que conhecia os poetas e os filósofos da sua época. Tanto que os próprios textos bíblicos comprovam isso quando a gente estuda de uma maneira mais apurada. Tinha uma posição no governo, tinha uma posição no sinédrio. Era um homem que representava poder. Ele abriu na sociedade para ser, a partir daí, perseguido por amor a Cristo. Isso, queridos, é algo que nós não vemos. Os púlpitos estão cheios de falácias, de pregações em que você é um super-herói quando aceita Jesus, que tudo vai ser fácil. Mas Paulo prova para a gente que esse evangelho falacioso que está nos púlpitos hoje é um evangelho miseravelmente mentiroso. Porque Paulo, de agora em diante, vai contar em toda a sua história que ele está fugindo, que o querem matar, que o estão perseguindo. E ao final de tudo, no final desse texto, do capítulo 20, onde a gente vai trabalhar algumas questões, mais à frente nós vamos ver
finalização do livro de Atos, onde Paulo vai para Roma, sabendo que vai morrer, e morre. E hoje nós estamos vendo exatamente o contrário de tudo isso nos púlpitos das igrejas, irmãos. O Evangelho de Cristo está sendo totalmente deturpado nos dias atuais. E esse texto eu quero refletir nele hoje, porque hoje é um dia de ceia. É dia de nós refletirmos da nossa aliança com Cristo. Até que ponto você está disponível, e eu, de abrirmos mão da nossa vida para fazer a vontade de Deus. Queridos, a porta é estreita, o caminho é estreito, e nada vai mudar isso. Nada, nenhum homem, nenhum apóstolo, nenhum anjo que desça do céu para dizer que a porta abriu, que a porta é larga, que o caminho alargou, é contra a palavra de Deus, e o próprio apóstolo diz que é um anátema. E muitas pessoas hoje estão insistentemente querendo alargar o caminho dos céus. Eu te digo nessa noite, sem querer amedrontar ninguém nem assustar, mas o lugar populoso será o inferno, não o céu. O céu não será um lugar extremamente populoso, pelo contrário, a Bíblia ensina isso para nós, mas o inferno será extremamente populoso. Aqueles que gostam tanto de estar no meio de tanta gente, né, e que forem para o inferno, naturalmente ficarão felizes. Mas aqueles que não estão assim, tão interessados em multidões, esses vão escolher para o céu. Dá trabalho seguir a Jesus, dá trabalho ir para o céu, dá trabalho ser cristão, irmãos. E a vida do cristão não é fácil, e as pessoas estão hoje mostrando aí de uma maneira totalmente errada que é fácil ser cristão. Ai, gente, que coisa absurda, querido. Tudo é vitória, tudo vai dar certo, tudo você ora que você conquista. Isso é a maior mentira que existe no mundo. É a maior mentira que um pregador que diz que você, coração, vai resolver todos os seus problemas e vai alcançar todos os seus sonhos. Para e pensa, queridos, eu não sei você, eu já completei, né, me sinto bem jovem ainda, independente dessa gripe. Né? O pessoal fica rindo de mim, é um problema sério isso, mas juventude está na gente, não está, né? Questão de idade, né, Tiago? Não é questão de idade, né? Isso é etarismo, é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Juventude é como você se sente. A Heloísa, por exemplo, é uma pessoa da minha idade. Como é que a Heloísa é alegre, jovem? Eu te ajudei agora, hein? Então, queridos, isso não é problema. A gente se sente jovem ou não se sente jovem. Mas, queridos, quantos sonhos eu tive na minha vida. E hoje, aos 60, eu posso dizer, sonhos que nunca realizei, nunca realizarei, porque eram sonhos do meu coração, os quais Deus não aprovou. Nem com toda a oração do mundo, esses sonhos aconteceriam, porque Deus não os aprovou. A gente precisa entender isso, querido, ter a maturidade que Paulo teve quando perdeu tudo em prol do reino de Deus. Eu te pergunto nessa noite, o que você quer, Jesus ou o mundo? Você quer o céu ou você quer o mundo? Nós precisamos escolher, queridos. Nós precisamos escolher. Porque as pessoas estão aí querendo as duas coisas, e as duas coisas não se pode ter. Não dá para ter, infelizmente. Essa é a grande realidade. Paulo tem essa dimensão, esse entendimento de que ele tem que abrir mão dos seus conceitos, dos seus valores, dos ensinamentos que ele teve, para receber os ensinamentos, os valores, os princípios do reino de Deus. E, queridos, muitas pessoas hoje não querem pagar esse preço. Muitos não querem caminhar com Cristo. Muitos querem levar o nome de Jesus numa camisa no peito, mas não tem peito para ser de Cristo. Essa é que é a grande realidade que a gente vê nos dias atuais. E algumas coisas que Paulo coloca nesse momento, ele é tão consciente, ele é tão maduro. E o crente, querido, ele precisa caminhar e amadurecer. A gente não pode ser criança a vida toda. A gente cresce. Você não vai ficar tomando, já pensou você tomar mucilon com 45 anos de idade tomando mucilon?
Você não vai aguentar trabalhar, não vai aguentar ter vida, você não vai aguentar ser nada, porque mucilão é comidinha para neném, não é isso? Mas também você com 80 anos de idade, você não pode chegar em casa 10 horas da noite e comer uma feijoada daquela gordurosa, boa, gostosa, igual a Fernanda sabe fazer. Ih, revelei o segredo. Né? Igual a Fernanda sabe fazer, que você vai passar mal. Não é assim? Eu ainda sou bem jovem, já se eu fizesse eu já me sinto mal, né? Ivan também, né? Ivan também já está caminhando já para a idade idosa aí, ó. Mas isso é desmerecimento, isso é valorização, né? Experiência, né? Então, queridos, a gente não pode, a gente tem que entender maturidade, você entender isso. Maturidade, você saber que o tomate é uma fruta, mas você não vai misturar tomate com maçã e pera, vai? Fazer uma salada de fruta? Ele é fruta, mas ele não cabe numa salada de frutas. A gente precisa entender isso. Da mesma forma, você não vai fazer uma sopa de maçã com pera e carne. Então a gente precisa entender maturidade, é compreender as coisas, tomar as decisões corretas e não sofrer com elas. Paulo está chamando agora a igreja e está dizendo: olha, queridos, eu estou aqui com vocês porque eu quero me despedir de vocês. Chegou o momento da despedida. Eu não vou voltar de Roma. Essa viagem é a última que eu faço. Deus quer que eu vá. Deus tem um propósito que eu vá, mesmo que eu nunca mais vá voltar. Esse é o propósito de Deus. E eu preciso, com maturidade, entender que não se briga, não se discute e não se questiona o propósito de Deus. Paulo está ensinando para nós o que é ser um crente maduro, irmãos. Quantas vezes o crente está fazendo pirracinha com Deus? Quantas vezes os crentes nos dias de hoje querem botar Deus na parede e obrigar Deus a dar o que eles querem? Oh Deus, eu quero a conversão do fulano, o senhor se vira. Mas esquece que ninguém jamais se converterá se não o desejar, porque Deus não obriga ninguém a mudar de vida. Porque senão, estava tudo resolvido na cruz do Calvário. Hey, não tinha bêbado, não tinha drogado, não tinha desobediente, não tinha mais nada. Está tudo resolvido ali. Não está. Porque Deus, no seu infinito amor, Ele nos dá o direito de escolhê-lo ou não. E isso, queridos, é poder. Sabe o que é o verdadeiro poder? O verdadeiro poder não é você obrigar alguém. É você dizer para alguém: faça o que eu estou mandando, senão você está morto. Isso não é poder. Poder é dizer: eu te amo tanto. Olha, eu tenho tanta autoridade em mim para te dar isso, que você pode escolher desejar isso ou não. Isso é poder verdadeiro, irmãos. Esse é o poder verdadeiro. E esse poder verdadeiro e poderoso só o nosso Deus tem. E por isso Ele nos permite fazer uma escolha consciente do que nós desejamos fazer da nossa vida. Eu sempre digo para as pessoas: eu ajudo qualquer um, faço o que eu puder para qualquer pessoa, desde que isso não me deixe doente nem me faça mal. Porque no momento que eu me mato para ajudar outro, eu não amo a minha vida, e nem amo o presente que Deus me deu. A gente precisa entender, isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. Hoje as pessoas estão com uma doença, eles brigam com Deus. Deus tem que curar ele de qualquer jeito, porque senão Deus não existe. Há algum tempo alguém disse para mim o seguinte: falaram comigo que eu não posso pregar e nem posso ser pastor, porque eu estou com uma enfermidade. Quem te disse isso? Não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Porque nós não oramos para os outros porque somos perfeitos. Nós não pregamos para os outros porque estamos prontinhos. Nós fazemos porque a Bíblia manda fazer. E queridos, se fosse assim, Timóteo nunca poderia orar por alguém, porque Timóteo era pastor de uma igreja e tinha problema de saúde. Então quem fala isso não lê Bíblia, irmão. Pastor, se o pastor não tiver bem de saúde, ele não pode orar pelos outros. Quem disse para você é uma pessoa que desconhece a Bíblia, é uma pessoa que não tem experiência com Deus, é uma pessoa que nós poderíamos dizer o chamado ignorante bíblico. Essa é a verdade, porque não existe ninguém perfeito nessas condições. Oh, meu amado, Jesus realizou tantos milagres, Jesus realizou tantos sinais, mas esse mesmo Jesus que fez tudo isso, no jardim do Getsemane, diz para o Pai 3 vezes: passa de mim
esse cálice. Isso revelou a humanidade de Jesus e a sua fraqueza diante da dificuldade. Então Jesus não poderia fazer mais milagres, Jesus não poderia ser ressuscitado, Jesus não poderia ser o nosso Senhor, porque Ele mostrou a sua humanidade naquele momento. Então, irmãos, a gente precisa crescer e ter maturidade e entender isso. O próprio Paulo sofria de um espinho na carne que ninguém sabe o que é. De vez em quando tem um bobo que diz que sabe o que é. Tem um bobo do meio evangélico que fala que Deus revelou para ele. Mas revelação que não se sustém, que não tem prova bíblica, é uma revelação que não serve para absolutamente nada. É mentirosa e é falsa. E a Bíblia mostra para nós que ninguém sabe exatamente o que Paulo tinha. Ninguém sabe exatamente qual é o espinho na carne. O dia que você chegar diante do Senhor, você pergunta para Ele. Se desejar, Ele vai te falar, senão vai continuar sem saber que espinho na carne é esse. Poderia muito bem ser uma enfermidade, poderia ser muito bem alguma coisa com a qual Paulo lutava, mas Paulo curava, Paulo fazia milagres, Paulo estava sendo usado pelo Senhor. Entenda isso, irmão, nunca diga uma bobagem dessa. Eu não vou aceitar uma oração de alguém, porque aquela pessoa também está doente. Isso é besteira, é a maior bobagem que alguém pode dizer, porque quem faz o milagre não é o vaso, quem faz o milagre é o que está dentro do vaso. Amém? É o Espírito Santo que realiza a obra, é o Senhor que faz a obra, não é o corpo humano, não é o ser humano. Aprenda isso, isso é Bíblia. E hoje as pessoas não querem estudar e não querem saber Bíblia, eles só querem ouvir essas conversas fiadas de internet e receita de bolo para resolver os problemas. Você não é bolo, você não é farinha, você não é ovo, não é leite para bater e fazer massa. Você é um ser humano e cada ser humano tem uma alta complexidade. Então o que serve para um pode matar o outro. O que cura um pode destruir a vida do outro. Cuidado com isso. Cuidado com essa história, cuidado com o que você tem ouvido por aí, eu continuo sempre alertando. E Paulo está preocupado com essa igreja, Paulo está dizendo, eu não vou ver vocês mais, eu estou preocupado com essa igreja. E eu quero abordar alguns pontos que Paulo faz no capítulo 20. Em primeiro lugar, Paulo diz para eles assim, lá no verso 29, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos furiosos. Querido, você olhando isso para 2000 anos atrás, Paulo dizendo isso. Olha o que nós estamos vendo hoje aí. Como tem lobos furiosos, queridos. Como tem pessoas entrando dentro das igrejas para ensinar o pecado, para pegar o pecado nos púlpitos, para defender a prática do pecado. Como tem pessoas hoje tratando as ovelhas, os pastores tratando a ovelha como se ele fosse dono das ovelhas. Como ele pudesse mandar na vida das pessoas e obrigá-las a fazer alguma coisa. Quantos lobos devoradores têm se levantado depois de Paulo, depois da sua partida, irmãos? Paulo, no seu último momento, no seu último discurso, na sua última mensagem à igreja, Paulo está preocupado com a igreja, está dizendo, eu estou indo embora, eu não vou voltar mais, eu estou tão preocupado, porque as pessoas virão e tentarão devorar vocês, tentarão destruir a sua fé. Querido, entenda isso. Se você não amadurece conhecendo a palavra, você não se sustém no mundo espiritual. O que sustenta um crente no Espírito, o que sustenta um homem e uma mulher na caminhada de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mente, porque a palavra de Deus não volta atrás, porque a palavra de Deus não é vazia, a palavra de Deus cumpre aquilo que ela é lançada. Palavra de Deus, nós temos que nos agarrar a ela, queridos, nesses dias. Não se agarrem no que os outros disseram. É muito comum a gente ver pregadores fazendo grandes palhaçadas dentro da igreja, pula, vira cambalhota, e grita, e roda, e promete tanta coisa para os outros. No entanto, irmãos, as pessoas estão alcançando essas coisas têm se sustentado, irmãos. A palavra de Deus já nos prepara contra tudo isso. Cuidado, cuidado. Cuidado com esse negócio, Deus mandou te falar, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão sobre você. Cuidado com isso aí, irmão. Cuidado, eu volto a dizer como Paulo, cuidado, vá para a palavra de Deus que diz que
Toda profecia tem que ser julgada. Tudo aquilo que você recebe de alguém que diz em nome de Deus, tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se diverge da Bíblia, não serve para nada. E o próprio Paulo diz, até mesmo se um anjo vier do céu e falar algo que não está na palavra, não vem de Deus. É um alerta de Paulo àquela igreja, é um alerta de Paulo para nós nos dias de hoje. Abra o seu olho, fique alerta, abra seus ouvidos, na dúvida, não faça. Eva estragou tudo junto com Adão, porque não foi tirar as dúvidas, porque não foi perguntar para Deus se aquilo que ela ouviu é certo, porque antes de fazer não pediu direção de Deus. Não viva a sua vida sem pedir direção a Deus, sem pedir direção à palavra de Deus. Eu não sei se você já viu algumas práticas malucas que andam por aí até hoje. Eu já conheço isso há muito tempo, mas infelizmente, de vez em quando essas coisas somem e ressuscitam. Gente que pega a Bíblia assim, abre, põe o dedo e fala, Deus, responda-me. Isso é ignorância espiritual, porque Bíblia não é caixinha de promessa, Bíblia não é horóscopo, Bíblia não é tarô de macumbeiro, Bíblia é palavra de Deus para ser lida, estudada e entendida. Não é para esse tipo de coisa. E como tem gente bobo aí, né? Eu já passei por uma situação dessa uma vez que um pastor, não foi um membro de igreja não, um pastor, acabou o culto. E ele juntou o jovem todo e levou para o salão social. E deu uma Bíblia e começou a passar de mão em mão, cada um abria, botava o dedo e lia o texto. E ele dizia, Deus está te falando isso. E quando ele estava lá no primeiro, eu falei, isso não vai acabar bem. E quando chegou numa moça muito bonita que tinha lá, ela abre o texto lá em Cantares e lê um daqueles textos ali que você sabe que tem uma conotação do noivo com a noiva, que eu não vou entrar nos detalhes. E ele ficou vermelho, ficou azul, não falava nada. Eu olhei para ele e fiquei como dizendo assim, fala agora, profeta, fala agora, homem de Deus. Você não tem revelação? Não falei, mas me passou pela cabeça. E ali ele encerrou aquilo tudo, acabou tudo, foi embora com vergonha. Sabe por quê, irmãos? Com a Bíblia não se brinca. E quem brinca com a palavra de Deus vai pagar um preço caro. Você não tem noção de quem brinca com a palavra de Deus e com o nome de Deus, o preço que essas pessoas vão pagar. Cuidado, não faça da Bíblia uma brincadeira. Não pense que você pode dominar a palavra de Deus ou Deus, porque é Deus e a sua palavra que tem que nos dominar. E ele diz isso com muita tristeza no coração, sabendo que pessoas viriam para destruir a fé das pessoas. Cuidado, irmãos. Uma pessoa pode ter um caráter excelente, uma pessoa pode ter uma ética maravilhosa, mas pode não ser de Deus. Sabia disso? Conheço muitas pessoas que são excelentes, mas que detestam Deus ou não querem nada com Deus em absoluto. E aí, essa pessoa que você vai ouvir, essa pessoa que vai te aconselhar, essa pessoa que na hora que você tomar uma decisão séria na sua vida, você vai buscar um conselho? Não, eu te digo não, não e não, porque não é isso que Deus quer para nós. Segunda coisa, Paulo fala para a gente, lá no capítulo 20 também, no verso 28, ele diz assim, sobre algumas orientações, ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho. Paulo está querendo dizer, irmãos, para aquela igreja, que ele não é dono da igreja, que o Senhor é quem pagou o preço por nós, queridos. Entenda isso, querido. Você, eu e todos nós vamos acertar contas com Deus um dia. Você não vai acertar conta com um pastor de uma igreja, você não vai acertar conta com um juiz, você não vai acertar conta com outra pessoa qualquer, você vai acertar as suas contas com o próprio Deus, o próprio Senhor, porque é Ele que enviou Jesus para nos trazer salvação. Isso é sério demais, irmãos, isso é muito sério. Eu preciso entender, em uma questão de maturidade, eu preciso prestar conta dos meus atos. Eu não posso viver uma vida contra a palavra de Deus, errada, segundo a palavra de Deus. E como as pessoas insistem a viver isso nesses dias hoje, irmãos. Quantos crentes aí, eu não sei se vocês estão acompanhando,
essa confusão que está dando no Senado, negócio de bet aí. Irmão, para e pensa numa coisa, que aquilo é jogo. Ai, diversão. Que diversão! Que diversão! Até criança apostando em jogador que vai jogar, que vai fazer gol, que vai ganhar, que vai levar falta, cartão, etc e tal. É crente comprando rifa, irmão. Rifa é jogo. E eu te digo, jogo de azar é toda vez que se aposta quase nada para ganhar muito mais. Então não importa, irmão, você está doente, você está com um problema de saúde, precisa arrecadar dinheiro para fazer um exame, pede. A igreja ama, a igreja ajuda, a igreja faz almoço, você pode juntar todo mundo e vamos fazer, mas não faça rifa, porque rifa é jogo. Está escrito lá no Código Civil Penal, contravenção penal. Pergunta qualquer advogado, qualquer rábula sabe disso. Contravenção penal. Aí você chega e compra. Irmão, quem está oferecendo rifa hoje não é o irmão da igreja, não é o pastor. É pastor de igreja fazendo rifa para tudo. Olha, irmãos, o que importa não são os meios, são os fins. Ué, então, peraí, se os fins é que importam, para salvar a vida de alguém, nós podemos roubar, nós podemos matar, nós podemos trair, porque os meios não importam, o que importa é o fim. Mentira, mentira, cuidado com isso. Teve um colega que me ofereceu uma rifa de um iPhone para poder ajudar no tratamento da esposa. Eu falei com ele assim, estou te mandando dinheiro como oferta, mas nem pense em me dar nenhum número não, que eu não concordo com isso. Eu vou te ajudar, mas eu não quero saber desse negócio de número não. Aprenda, irmão, a fazer isso. Aí depois a gente vai orar e vai pedir, Senhor, enche a minha vida do teu Espírito, Deus, mas eu jogo. Deus, me ajuda, Deus. Eu não posso ver uma cerveja que eu fico doido. Senhor, como eu quero a tua presença, me cura, Deus. Mas eu tenho uma vida sexual errada, desregrada, que não condiz com a palavra de Deus. Você acha que essas orações vão ser atendidas, irmãos? Você acha que Deus é bobo, que Deus é otário, irmãos? Nós estamos hoje vivendo um público evangélico nesse país que acha que Deus é desequilibrado mental, que Deus não vê as coisas que as pessoas estão fazendo de errado, e que vai atender tudo que todo mundo quer, porque Deus não é Deus, é o gênio da lâmpada de Aladim, que vai atender os 3 desejos do coração de quem achou a lâmpada. Queridos, isso é muito sério, irmãos. E infelizmente hoje está faltando pastor com coragem de pregar a palavra, é verdade. Tem muito pastor querendo agradar os outros. Está querendo chegar aqui na igreja, quer que você pule e bate no teto, ele quer que você rola no chão, ele quer que você uiva igual cachorro. Esse dia eu vi um maluco, um pastor foi pregar e começou a igual um cavalo. Igual um cavalo. Qual a utilidade disso no mundo espiritual? O cara rinchar, relinchar. Irmão, fala para mim, irmão. Aí não tem vida lá fora, passa na rua, está no trabalho, aquele vagabundo, aquele seu pastor não paga os outros. Aquele vagabundo do pastor da igreja tal, da mau testemunho, está mexendo com a mulher do fulano. Aquele vagabundo do pastor lá, é o pior pilantra que tem no serviço. O que adianta relinchar no altar, pular igual pipoca? A gente precisa aprender a viver, querido. A coisa mais importante que Jesus te chamou e me chamou para ser, é testemunha dele. O que é ser testemunha, querido? É a gente viver o que Jesus viveu. Jesus é a teologia viva e prática. É Deus que sai do trono, vem na terra, tem um corpo, anda no meio das pessoas, toca as pessoas, conversa, ouve, vê as pessoas. É isso que é o testemunho cristão, querido. Eu e você temos que ser menos discurso e mais prática. Aquilo que eu pregar nesse púlpito, eu não fizer, você pode me cobrar. Mas a gente precisa ter coragem para isso. Porque é para isso que Jesus nos chamou. Fale a verdade, pregue a verdade, mas viva a verdade. Esses dias atrás eu estava conversando com o Ivan. O Ivan está passando um problema parecido com o meu, né? Não é um problema, né? É um benefício devido às circunstâncias que nós tivemos. Eu tive um problema de visão, vocês sabem muito bem, perdi a visão do lado direito. Tive um problema no meu pé de um acidente de carro uma vez. E eu precisava comprar um carro automático. Então eu fui descobrir depois, muito tarde, que eu podia me enquadrar numa condição chamada PCD, sem fazer nada de errado, só exigindo meu direito na lei. Eu fiz.
Entrei, cumpri todo o processo, não fiz nada de errado, a minha consciência tranquilíssima. Na hora de emplacar o carro, o indivíduo falou comigo assim: você devia levar ele para lá para o Espírito Santo, que lá é 2%, e aqui é 4% o IPVA. E um carro novo, o IPVA é um valor razoável. Dói no bolso. E eu estava comprando o carro, eu e Sandra, e estávamos conversando com uma irmã, essa irmã da igreja, e ela disse: pastor, existe essa história aí, mas eu não aconselho ninguém, ainda mais o senhor é pastor, já pensou? Amanhã eu sou como pastor, os outros falar que o senhor está cometendo um crime de falsidade ideológica? Eu sempre pensei desse jeito, eu não iria fazer jamais. Aí um dia desse, o Ivan está conversando comigo sobre a situação dele também, e também aconselharam ele a fazer isso. E eu disse para ele: irmão, não faça isso. Não faça isso. Como é que você vai subir no altar, irmão? Isso é crime previsto em lei, irmão. Toda vez que você pega e você declara um endereço que você não reside, você está cometendo um erro de falsidade ideológica. Você está declarando uma mentira como sendo verdade, num contrato ou num documento legal. E aí, querido? Aí a gente quer que Deus haja. Senhor, age na minha família, me dá poder, me dá autoridade, eu quero ser melhor, Deus. E aí Deus olha para você e fala: não dá, filho, como é que o vaso está rachado? Eu jogo o azeite e o vaso sai todinho pela rachadura. A gente precisa ter essa consciência, irmãos. Deus nos chamou para nós sermos testemunhas do Senhor. E testemunho do Evangelho é você viver o Evangelho. Não é fácil aguentar de boca calada quando você tem o seu direito e o outro te pisa. Não é fácil quando você é humilhado, querido. Não é fácil quando alguém te agride, mas o Senhor ensina para a gente que nós precisamos praticar de maneira diferente. Você não pode estar no seu trabalho e entrar em confusão, em falcatruas. A gente precisa entender isso, queridos. E talvez você esteja cansado, doido para ir embora, e falando: o pastor está enchendo a paciência com essa pregação. Porque pregação boa é do apóstolo fulano. Pregação boa é do cara lá na internet, que ele só fala que eu sou campeão. E eu vou vencer tudo e vai ser tudo maravilhoso para mim. Pois eu vou te dizer um negócio: essa pregação aqui para te levar para o céu, aquela vai te levar para o inferno. E aquela lá com certeza vai te levar para o inferno, se você pular dentro dela. Mas essa aqui é para te alertar que existe um céu e existe um inferno. E quem escolheu o inferno não vai bater na porta do céu. E a gente precisa ter seriedade com isso. Maturidade, queridos. Maturidade com a palavra de Deus. Não troque os seus valores. Não abra mão dos princípios de Deus por causa de uma sociedade que está aí fora, querendo e dizendo que as coisas estão certas. A sociedade não tem autoridade bíblica. A sociedade não tem autoridade espiritual. Quem tem é a palavra de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Embora digam que família são várias coisas, mas a Bíblia diz que família é outra. Embora a sociedade diga que uma vida entre pessoas é de um jeito, a Bíblia diz que é outra, irmãos. Não tente fazer as coisas erradas, tentando alcançar o certo, porque isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Paulo está alertando a gente para isso. Jesus pagou um preço muito caro por nós. Não foi brincadeira, não. E o preço que ele pagou, queridos, nós temos que dar valor a isso. Paulo, no seu último discurso, ele fala para nós de uma maneira dolorosa com aqueles irmãos. Eles estão tristes, porque eles não o verão mais. Eles aprenderam tanto com Paulo, eles viram Paulo ser tão usado por Deus, queridos. Como é triste às vezes, irmão, nós vivemos num meio em que nós temos pessoas que são pessoas de Deus, e nós não valorizarmos essas pessoas de Deus. Nós vivemos um tempo numa igreja hoje, em que as pessoas não querem valorizar os anciãos da igreja. Você não vê um jovem andar com um ancião. Você não vê um jovem, às vezes, sentar para ouvir uma história do ancião, para ouvir uma experiência de vida do ancião. Ou você acha que um garoto de 20 anos tem vida e experiência para aconselhar alguém? Você acha que tem? Você acha que alguém que nunca casou, não tem filho, não tem nada, tem condições de orientar uma família? Claro que não, irmãos. E as pessoas não querem isso hoje. E a gente precisa aprender a valorizar. A história, irmãos, é uma sequência de fatos. Eu estou aqui agora, nós estamos aqui nesse momento. Mas a história é a gente olhar para trás e falar assim: atrás de mim veio gente. Atrás de mim teve outros pastores que passaram nesse altar.
Atrás dos músicos que estão aqui, tem outros músicos que passaram. Atrás de vocês que estão sentados, tem outras pessoas que sentaram aí. A história, ela é uma continuidade, uma sucessão de fatos. Ela não é algo isolado que acontece num único tempo do espaço. Vamos valorizar, vamos nos amar, vamos estar juntos enquanto estamos vivos, porque amanhã nós poderemos não ver mais o rosto dessas pessoas. Outra coisa que Paulo continua dizendo para a gente na sua despedida, ele diz que tem plena convicção que ele cumpriu a missão. No verso 31 ele diz: portanto vigiai, lembrando-vos de quem por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Você sabe que a minha grande preocupação quando eu encerrar o meu ministério na igreja, que a gente fala em encerrar o ministério na igreja metodista, que um pastor na igreja metodista, ele pode ir no máximo 70 anos, né? 70 anos a igreja compulsoriamente o afasta do ministério, né? A gente não pode mais exercer atividade pastoral. Mas, querido, não acaba. Não acaba porque pastor é pastor, ele vai continuar querendo ensinar, ele vai continuar querendo ajudar, ele vai continuar orando, ele vai continuar se preocupando até o seu último dia de vida. Isso aí não tem jeito, e seja ele pastor de qualquer denominação. Mas, queridos, a gente precisa lembrar de uma coisa: quando a gente encerra a nossa carreira, o que a gente tem que ter é consciência tranquila. Olha, eu vou dizer para vocês, por mais que você deteste a mensagem que eu traga na igreja, eu não perco noite de sono pelo que eu preguei, mas não perco mesmo. Nunca perdi noite de sono por aquilo que eu aconselhei as pessoas e orientei, porque eu não me preocupo em falar o que agrada as pessoas, e não me preocupo em falar o que eu quero, eu me preocupo em ensinar o que a Bíblia ensina. Aprenda isso, querido, viva desse jeito, irmão. Lá no seu trabalho, alguém te pergunta alguma coisa, oriente pela palavra de Deus. Não dê o seu pitaco, mas fale pela palavra de Deus. A gente precisa viver assim, querido, para chegar lá na frente, não termos do que nos arrepender com relação ao reino dos céus, irmãos. Quanta gente hoje tem vivido uma vida horrível, horrorosa, porque simplesmente ou se vitimiza, sente pena de si mesmo por tudo que acontece, ou tem pena de todo mundo, ao invés de se preocupar com a verdade e com aquilo que é palavra de Deus. Infelizmente, está acontecendo aos montes por aí. É uma tragédia o que a gente tem visto nos últimos dias. O último discurso de Paulo não foi um lamento, não foi uma tristeza. Paulo não está dizendo lá do verso 26 ao 27, as coisas ruins. Eu não devia ter feito isso. Como eu me arrependo, não podia ter falado aquilo. Meu Deus, mas fulano ficou magoado. Fulano ficou feridinho porque eu disse a verdade para ele. Paulo não está preocupado com isso não. Paulo está dizendo, eu tenho a minha consciência tranquila, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu não lamento os conselhos que eu dei, eu não lamento as orientações que eu dei, e eu não vou pagar a conta pelas escolhas erradas que as pessoas fizeram. A gente precisa entender essa maturidade cristã, queridos. Quantas pessoas estão vivendo na igreja e vivem na igreja insistindo no erro? Não é? Eu sempre vivo falando de algumas coisas na igreja, como eu falei sobre jogos, rifa, como eu já falei sobre uniões. Querido, a Bíblia é muito clara para nós. Eu falo para vocês uma coisa aqui, eu fiquei muito feliz com a eleição desse novo Papa, sabia? Porque estavam esperando um Papa aí que ia levantar a mesma bandeira do anterior, até pior. E esse Papa já disse lá, família é um homem, uma mulher e filhos. Isso é família. Mas existe família sem casamento? Não. Quando 2 pessoas moram juntas e não são casadas legalmente, não têm a bênção do Senhor e da família, eles são fornicadores, estão em pecado. Quando uma criança nasce fora de uma aliança do casamento, essa criança a Bíblia chama de bastardo. Isso é sério, irmãos. Isso não é brincadeira não. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, eu estou sendo bíblico, eu te provo na Bíblia. Eu te provo na Bíblia. E não vou falar outras coisas mais duras que a Bíblia fala de uma criança bastarda, não. Mas na Bíblia está escrito. Querido, a gente precisa ter consciência. Nós temos que abençoar quem está à nossa volta, querido.
Eu preciso abençoar meus filhos, mas eu só posso estender as mãos sobre os meus filhos e abençoá-los. Eu só posso estender as minhas mãos sobre vocês e abençoar se eu estiver buscando santidade. Se eu não estou buscando santidade, eu não posso pôr as minhas mãos sobre você. Eu não posso pedir cura na sua vida nem na minha. Eu não posso abençoar seus filhos. Assim como você, pai e mãe, também não tem condição de abençoar, porque você não tem autoridade sobre aquela criança. E talvez alguém se ache mais inteligente do que eu, mais conhecedor, e vai discutir. Um dia eu estava conversando com um pastor e uma pastora, esse Sandro. Ele disse para mim assim: não, porque a gente tem que entender que na Bíblia, casamento é o sexo que fechava o casamento. Porque a palavra dar-se a conhecer ou conhecer-se significa ter a relação sexual, é isso que fecha o casamento. Só que isso é falta de exegese bíblica, irmãos. Hoje a gente vê muita gente fazendo exegegue, né? Você sabe o que é exegegue? Exegegue é uma exegese de jegue, né? De burro, que não tem nada a ver. E exegese é um trabalho científico, bíblico, teológico, sério, para explicar e entender um texto. Ah, pastor, sim. Para e pensa uma coisa, deixa eu te dizer um negócio. Abraão, Isaac, Jacó, parará, 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 até deserto. Quem fazia o casamento? Pai e a mãe que abençoavam. Mas depois que vinha o tabernáculo, tem sacerdote. Fiz igual a escolinha do professor Raimundo agora, né? Quase não saiu. Sacerdote. Se tem sacerdote, tem o representante da lei. Se tem o representante da lei, é ele que abençoa o casamento. Não é mais o pai e a mãe. Ele é oficial. Você está dentro de uma cultura judaica. Você vai para o Novo Testamento, agora você tem sinagogas. E nas sinagogas estão os livros, estão os ensinos, estão os estudos, estão os registros. Muitos de vocês no passado já viram falar, ouviram em loco. A Igreja Católica tem o livro dos seus registros dos casamentos. Ou você não sabe que na história, antes de ter um cartório, os registros da Igreja Católica eram utilizados para a história. Sabiam disso? Nós metodistas temos um livro de registro de casamento. Ninguém casa na igreja metodista que não seja registrado no livro. Tem que ter o registro. Se amanhã, daqui 20 anos, você quiser saber se um parente seu casou aqui, como é que foi, você vem aqui que tem um livro lá, você pode descobrir tudo isso. Isso é registro. A sinagoga mantinha o registro das famílias. O sacerdote abençoava a união. O sacerdote simbolizava a lei de Israel, que era a chamada Sefer Torá, livro da lei, que era a lei de Deus. Eles não tinham uma lei até Jesus. E no Novo Testamento, como se tem a Constituição brasileira em outros países, a Constituição era a Bíblia, o Pentateuco, os profetas, os livros históricos, a Sefer Torá, a palavra de Deus. Então, querido, casamento é isso. Casamento, papai e mamãe de um lado, papai e mamãe do outro, abençoa. Cumpre-se a lei civil nos dias de hoje, vai lá e assina um papel e recebe a bênção do ministro, que é a bênção de Deus. Se não tem isso, não tem casamento. Queridos, como é que eu posso viver em fornicação na minha casa e achar que está tudo bem? Isso é a mesma coisa que ter um amante. É não valorizar a minha esposa, não valorizar o meu marido. Ah, pastor, mas tem que fazer festa, gastar. Quem falou isso? Só não casa quem não quer, irmão. Só não casa quem não quer. Primeira coisa que eu e o Santo decidimos quando nós resolvemos unir as nossas vidas foi casar, não foi? Primeira coisa que a gente tem que fazer é casar. Fomos na igreja fazer uma festa? Não. Fomos procurar o cartório, entramos com a documentação, chamei um pastor amigo meu, testemunhas para irem lá no fórum, nos abençoaram ali e está tudo resolvido para a glória de Deus. Faça isso, irmãos. Não vive errado, não. Viver errado diante de Deus é brincar com coisa séria. Quanta gente hoje não entende e não aceita ainda que tem que entregar o seu dízimo ao Senhor na casa de Deus. Continua ali, dá uma ofertinha e acha que está dando dízimo. Não, pastor, faz igual uma cantora gospel aí que falou, Deus falou no meu ouvido, Eucana é o nome da sua igreja. Irmãos, isso é outra loucura. Você vai para uma igreja seguir um Zé Ruela desse aí,
porque diz que Deus falou no ouvido dele para montar a igreja. Cuidado, irmão. Cuidado, você vai quebrar a cara. Um pastor sem formação, sem nenhuma orientação, que caiu do monte lá, igual miojo, assim, 3 minutos virou pastor. Cuidado com esse negócio, irmão. Cuidado com isso. Aí sabe o que ela disse? Na minha igreja não tem dízimo não, porque a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, cada um dê conforme o seu coração. Então, isso volto a dizer, exegegue, porque a exegese do texto vai provar que o texto está falando sobre ofertas para pessoas necessitadas. Não existe no Novo Testamento nada, N-A-D-A, que desqualifique o dízimo. Não existe. E eu volto a te dizer, irmãos, você tem direito de concordar, discordar, de aceitar ou não aceitar, mas venha conversar comigo, porque se tem alguém que pode resolver esse problema com você, sou eu, que pode esclarecer. Então não fique com dúvidas, não vá reclamar com os outros de outra igreja. Vem falar com o pastor. Pastor, não gostei. O senhor não podia falar de casamento. O senhor não podia falar de dízimo. O senhor não pode falar de rifa. Vem conversar comigo. Quem é o seu pastor sou eu, não são os outros das outras igrejas. A gente precisa aprender a viver isso, queridos. Paulo está preocupado. E eu digo para você, eu estou preocupado com a sua alma. A Bíblia diz que o Senhor vai cobrar de nós, pastores, o que nós ensinamos, irmãos. Eu tenho uma responsabilidade de te ensinar a palavra de Deus. Eu não posso te ensinar mentira. Eu não posso te ensinar coisas erradas. Eu não posso passar a mão na sua cabeça para você ficar confortável e ir para o inferno. Porque vai ser culpa minha. Porque eu indiretamente estarei te mandando para o inferno. Eu tenho que te orientar, eu tenho que abrir os seus olhos. E é isso que Paulo faz quando Paulo se despede. É isso que eu quero trazer para você nessa noite. Abra seus ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que a palavra de Deus diz a você nessa noite. Não se deixe perturbar, não se deixe levar pelos ventos de doutrina que tem corrido por aí nesses dias, irmãos. A gente não pode viver desse jeito. A palavra de Deus, eu volto a dizer, ela é a âncora da tua vida espiritual, irmão, não é o seu achismo. Você estudou, se preparou, você conhece tanto a Bíblia e tem tanta intimidade assim com Deus, para desafiar a própria Bíblia, e achar que você tem que fazer do seu jeito, está tudo bacana? Ah, pastor, mas não, lá na igreja do fulano de tal ali, do coqueiro preto, aquela igreja lá diz que não precisa nada disso não. Legal, quer ir para o inferno? Vai lá para a igreja do coqueiro preto. Não sou eu que vou te impedir, é seu direito de escolher, mas saiba para onde que você vai. Você vai lá para o inferno, abraçado no coqueiro preto da igreja. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós precisamos aprender 2 coisas na nossa vida: humildade e submissão. Submissão não é se colocar em subordinação aos outros. Quem manda sou eu e você obedece. Não, submissão é amor. A minha esposa se submete a mim porque eu a amo. Eu me submeto a ela porque eu a amo. Não é porque nós somos obrigados, mas porque nós nos amamos. O amor é a única forma de condução. E tudo aquilo que eu estou dizendo nessa noite, embora pareça duro, embora pareça pesado, eu estou dizendo com todo amor, porque eu quero o melhor para a sua vida. Eu quero o melhor para a sua família. Não seja condescendente com o pecado, porque o pecado só tem uma finalidade: matar. E o pecado mata mesmo. Mata, mas mata mesmo. O pecado não brinca, o diabo, ele não veio para brincar, ele veio para matar as pessoas. Ele sabe qual é o seu fim, mas ele quer levar o máximo de pessoas possível. E ele leva com o seu grande poder, que é o poder do engano. Engano. Tem gente aí que está com medo de macumba, o outro está com medo de feitiçaria. Não tenha medo disso não, irmão. Você tem que ter medo do engano, porque o engano é sutil. O engano entra devagarinho, o engano entra na internet, entra no celular, entra na TV, entra na conversa fiada de quem não sabe nada, e ele destrói a vida da pessoa. Cuidado com o poder do engano do inimigo, porque o Senhor, Ele tem o melhor para você. Sempre, sempre, sempre Deus tem o melhor para você. Sempre. Pode não te parecer naquela hora, pode parecer um momento de adversidade, mas Deus está criando uma oportunidade para mudança de vida. Deus quer que nós estejamos comprometidos com Ele 100%, queridos.
Com Deus é tudo ou nada, não tem negócio de mais ou menos, não. Você pode estar mais ou menos com um candidato político, você pode estar mais ou menos com o seu patrão, você pode estar mais ou menos com o seu amigo, mas com Deus, ou você está ou você não está. E Jesus disse isso muito claramente. Quem comigo não ajunta, espalha. Só tem dois jeitos, ou ajunta ou espalha. Não tem três opções. No reino de Deus, na palavra de Deus, não tem três opções para nada. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Ou você tem, ou você não tem. Ou você quer, ou você não quer. Não existem outras opções para isso. Eu quero concluir com um texto de Paulo aqui, que ele diz para a gente, né, em 2 Timóteo 4, 7 a 8, verso A. Desde agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ame a vinda de Jesus, deseje a vinda de Jesus, queira a vinda de Jesus, profetize a vinda de Jesus, fale da vinda de Jesus para esse mundo caído, porque, queridos, não há nada melhor do que Deus tem preparado para nós. E o que Deus preparou para nós, que é a cereja do bolo, se chama vida eterna com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Faz um favor para mim, eu não gosto de fazer isso, mas cutuca quem está do seu lado e fala, perdoa o pastor que está muito chato.